E eu que liguei meia-noite para dar Feliz Natal pro meu marido, porque ele estava trabalhando, e quem atendeu foi a recepcionista de um motel. O meu avô, ele tem uma chácara, então todo final de ano nós passamos Natal e Ano Novo nessa chácara. E o meu marido, no começo do ano, ele começou a trabalhar de Uber para fazer um extra, e eu super apoiei. E assim foi, ele trabalhou o ano inteiro, e agora no final do ano, o que ele fez? Ele aproveitou que a empresa dele entrou em recesso, então ele pegou firme no Uber. E quando foi na véspera de Natal, ele saiu para trabalhar de tarde e falou que ele ia trabalhar só até umas 9 horas da noite e que depois ele ia direto para a chácara. E eu já estava lá na chácara porque eu fui de manhã com a minha mãe. Tá bom, tô eu lá de boa, na chácara, quando eu recebi uma mensagem do meu marido falando que ele ia aproveitar, porque tava bom, tava tendo muita corrida, então que ele ia aproveitar e ficar até um pouco mais tarde. Perguntei que horas ele viria, e ele falou que depois da meia-noite, provavelmente, porque depois da meia-noite, com certeza, daria uma pausa. Claro que eu não gostei, fiquei muito chateada mesmo, só que eu tentei entender o lado dele e aceitei. Beleza, fui curtir e aproveitar a minha noite. Quando deu meia-noite, eu liguei pro meu marido para dar Feliz Natal para ele. Só que quando eu liguei, quem atendeu foi uma mulher. Só que a ligação tava péssima, tava muito ruim por conta do sinal. E eu perguntando quem era, só que ficava cortando toda hora. Nisso, a mulher começou a falar assim: moço, você esqueceu seu celular aqui no motel, estou com ele aqui na recepção. E eu perguntando que motel e a ligação cortando. Parte 2. Foi então que eu peguei uma moto e eu fui procurar sinal. Na verdade, eu fui até um local que eu sabia que o celular já pegava. E assim que eu cheguei lá, eu já liguei no celular dele novamente. E assim que ela atendeu, ela falou de novo: moça, vocês esqueceram o celular aqui no motel, está comigo aqui na recepção. Quando eu fui perguntar de novo qual era o motel, eu vi o meu marido vindo na minha direção. Eu estava fazendo o caminho para ir para a chácara. Nisso ele me viu, parou e perguntou o que eu estava fazendo ali. Falei que eu estava ligando para ele e perguntei aonde estava o celular dele. Quando eu perguntei, ele se assustou e ele começou a procurar. Quando ele viu que o celular não estava ali, ele olhou pra mim e falou: nossa, perdi meu celular. Olhei bem na cara dele e falei: não, querido, você não perdeu, você esqueceu no motel. E na hora eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu peguei meu capacete e eu comecei a dar-lhe capacetada nele. E ele tentando me segurar, tentando tirar o capacete da minha mão. Nós começamos a brigar ali mesmo na rua. Nisso, meus primos vieram me procurar, porque como eu saí sozinha da chácara e já tinha um tempinho, eles foram atrás de mim para ver se estava tudo bem. E como o carro é meu, está no meu nome, o que eu fiz? Pedi para os meus primos levarem a moto que estava comigo e eu fui embora com o meu carro, deixei lá no meio do nada, sozinho. Voltei para a chácara e a todo momento eu ficava olhando o celular para ver se ele já tinha, buscado o celular dele para ver se ele estava online. E quando foi bem de madrugada, eu vi que ele estava já com o celular. E assim que eu vi que ele estava online, eu comecei a mandar mensagem para ele porque eu queria saber quem era a pessoa que estava com ele. Só que, cara, ele não me falou nem a pau. Então falei pra ele pegar as coisas dele e ir embora de casa, porque eu queria chegar em casa, eu não queria mais encontrar ele lá. Mas é claro que eu queria descobrir quem era. Foi então que eu comecei a fuçar todas as redes sociais dele e através de curtidas eu descobri quem era. Entrei no perfil da Bonita e mandei mensagem pra Bonita porque eu queria saber quanto tempo isso estava acontecendo. E quando eu mandei mensagem pra ela, sabe o que ela me respondeu? Que bom que você descobriu. Agora eu posso ter ele só pra mim. E detalhe, eu descobri que ele só começou a trabalhar de Uber por causa dela, para poder facilitar o encontro deles, para ficar mais fácil dele ver ela. E enquanto isso, a trouxona aqui, apoiando ele em tudo, porque na minha cabeça, ele estava trabalhando de Uber para guardar um extra para o nosso futuro, para melhorar, para a gente comprar alguma coisa. Eu acho que de verdade eu só não matei alguém, porque em todo momento a minha mãe e minha prima não me deixaram sozinha. Na verdade, elas estão comigo até hoje em casa, porque senão... Mas a única coisa que eu queria era poder olhar pra ele e perguntar por quê. Por que que ele fez isso comigo, sendo que ele não tinha motivo? Gente, ele tinha tudo dentro de casa. Quando eu falo tudo, é em todas as questões. Tipo, tudo mesmo, não faltava nada, pô. E aí eu fico pensando que às vezes ele ficava com ela e comigo ao mesmo tempo. Vai saber se ele chegava em casa, já tinha feito as coisas com ela e ia fazer comigo. Cara, que raiva. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu marido faleceu com um objeto no olho que nada a ver. E o velório dele ainda foi o caos. Todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido, porque o velório dele foi bem revelador. Um belo dia estava eu no trabalho, gente, casada há 10 anos.
com o Jurandir, gente, maravilhoso, me tratava super bem, só que ele era meio diferenciado. Ele era um marido muito zeloso, muito atencioso, ligado em beleza. E a gente fazia minha unha, fazia meu cabelo, me ajudava a fazer maquiagem, me ajudava a comprar roupa. Ele era quase assim, uma melhor amiga. Só que ele sempre falou pra mim que ele era hétero. Mas que ele gostava do mundo feminino. E eu, cabeça aberta, mente aberta, não tinha nenhum tipo de preconceito nem nada, tipo, e ele me tratava tão bem. E diversas vezes eu perguntei pra ele se ele era bi, porque não teria problema. E ele falou pra mim que não, que ele só gostava do mundo feminino. E, gente, ele era quase meu melhor amigo. Fazia minha sobrancelha, fazia meu busto, depilava meu sovaco, minha chambris, que ele também depilava. Ele fazia de tudo, fazia meu cabelo, me ajudava a escolher roupa, maquiagem, ele fez uma pele maravilhosa, melhor do que eu. O produto me ajudava, ai, maravilhoso. Só que ele não usava nada, ele não gostava, ele só realmente gostava de fazer em mim, então eu acreditei no que ele me falou. A família dele sempre achou ele também diferente. Quando ele apareceu comigo, todo mundo jurou que era mentira e tudo mais. E aí a gente começou a namorar, nos casamos. E se passou 10 anos, meu casamento era maravilhoso. O que todo mundo achou que era uma farsa, que era isso, não era. Eu achei que não era. Até que um belo dia estava eu no meu trabalho, linda e bela, quando do nada me ligam falando que eu era o contato de emergência, né? Provavelmente eu era, porque era alguém falando do meu marido, me pedindo pra poder ir pro hospital com urgência, porque tinha acontecido uma coisa muito grave. Gente, eu saí em desespero e fui pro hospital. Curte, comenta pra parte da blogueira. Quando eu cheguei lá, eu já tomei assim a lapada direto na minha cara, porque não tinha ninguém lá. Eu cheguei, falaram que era o contato de emergência, e aí falaram que meu marido tinha dado entrada no hospital, mas que ele havia falecido. Na hora, gente, foi desesperador. Eu comecei a chorar, gritar, berrar. Eu não sabia o que falar, nem o que fazer. Liguei pra minha família, meu pai e minha mãe foram pra lá pra poder me ajudar. A família dele também foi pra lá, todo mundo em desespero, todo mundo chorando muito. E aí eu fui conversar com o médico pra poder saber o que tinha acontecido com o meu marido, o porquê, o que houve, né? Assim, do nada, meu marido tava trabalhando. Do nada me ligam falando que eu era o contato de emergência. Eu falei, quem que trouxe ele pro hospital? Porque não tinha ninguém. Eu fiquei pensando, se ele tivesse um trabalho, alguém tivesse trago ele pro hospital, alguém da empresa, teria que ter alguém aqui da empresa com ele. E não tinha. E aí ele falou, olha, quem trouxe o seu marido foi um rapaz. Eu não faço ideia quem seja esse rapaz. Ele trouxe ele falando que ele tava passando muito mal, que não sei o quê. E quando eu saí pra poder dar a notícia, ele já tinha ido embora. Eu falei, um rapaz? Ele falou, um rapaz um pouco mais novo que ele e tudo mais. Me falou mais ou menos a fisionomia do rapaz, só que eu não conhecia ele. Eu acabei deixando essa informação pra lá. E falei, doutor, o que aconteceu? Meu marido caiu, ele tava trabalhando, o que eu falei? Ele falou, olha, o seu marido não tava trabalhando. Eu falei, oi? Como assim, doutor? Ele falou, o seu marido, ele faleceu de hemorragia. Eu falei, como assim, doutor? Como assim? Ele falou, olha, tinha um objeto no reto do seu marido. Reto, pra quem não sabe, o tubinhos. E ele falou que foi tão profundo que o negócio tava, que atingiu não sei o que lá, não sei da onde. Ele começou a explicar assim uma linguagem que eu não entendi. E infelizmente o meu marido faleceu por conta disso. Parece que foi um acidente, né? O objeto estava preso lá, não teve nem como tirar. Gente, eu não entendi nada. Eu sei que o meu marido faleceu porque ele estava furanfando e introduziu algo de uma forma tão profunda que ficou lá dentro. E aí ele começou a passar mal, foi pro hospital e faleceu. Como? Eu não sei. Aí ali eu descobri que ele estava me traindo, que ele estava num hotel com um garoto e que aconteceu alguma coisa nesse hotel que eu não sei o que o meu marido faleceu. O médico também falou que não sabia como explicar direito o que tinha acontecido, que nem ele entendeu muito bem, mas que infelizmente tinha sido isso. Eu resolvi não contar pra ninguém, porque eu pensei, ele já faleceu, né? Essa tristeza já vai estar em mim. Acabei deixando pra lá o chifre ou qualquer coisa do tipo. Falei, vou cuidar do velório do meu marido, né? Não vou contar pra família dele, nem pro pai, nem pra mãe, nem pra ninguém. Vou enterrar ele, tudo certo. Porque não tinha mais o que fazer, ele já tinha falecido. Pedi pro doutor sigilo, pediu pra não contar pra família e tudo mais. Falei que eu era esposa responsável. Ele falou que tudo bem, e aí começou os preparativos pro velório do meu marido. Só que não adiantou nada, porque no dia do velório, eu sentada do lado do caixão, quando eu começo a escutar um monte de grito. Curte, comenta pra parte 3 pra ajudar a blogueira. Aquela tristeza enorme, todo mundo cuidando das coisas e tal, eu ali sentada do lado, ainda não tinha acreditado que aquilo realmente tinha acontecido. Quando eu começo a escutar uma gritaiada, e eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí eu fui pra frente, né, de onde estava esse grito, tinha uma galera assim atrás, a gente tava num espaço bem grande.
tinha 3 homens simplesmente rolando no tapa, brigando um com o outro, que não sei o que, puxa o cabelo e faz isso. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Vocês não estão respeitando o nosso momento? Só que eu nunca tinha visto aqueles homens na minha vida. Eu sabia que um deles trabalhava com meu marido, mas eu não sabia quem era. Eu vi ele em fotos da empresa e tudo mais. Parece que os 3 chegaram e aí estavam ali no velório e acabaram descobrindo ali entre si que os 3 tinham um caso com o meu marido. E o meu marido namorava os 3. E eles estavam descobrindo ali que eles eram amantes. Porque falaram pra ele, parece que tava uma turminha conversando, falaram pra ele que a esposa estava desolada. E eles acharam que eu era irmã do meu marido, que meu marido falava pra ele que eu era irmã dele. E aí eles descobriram que, além dos 3 ter um namoro com meu marido, que eu também era amante. E eles começaram a se estapear ali. Que no caso eu era esposa, né? No caso, que eles eram amantes, os 3 bonitinhos, ainda tinha 3, e eu era esposa. Gente, olha, foi um caos. E eles começaram a gritar, falando que tinha um caso com meu marido, que não tava namorando não sei quantos anos, o outro falando que não tava namorando não sei quantos anos, todo mundo começou a escutar e tal. A família dele veio perguntando o que estava acontecendo. No fim, todo mundo se acalmou, os 3 contaram, botaram a boca no trombone, falou que tava namorando isso e aquilo. E detalhe, ele não era nenhum dos garotos que meu marido estava na casinha que fez ele falecer. Eu dei um berro e falei, olha, gente, ele já faleceu, não tem o que ser feito. Eu entendo que vocês foram tão enganados quanto eu. Vou respeitar os sentimentos de vocês. Podem ir lá, podem se despedir caso vocês queiram. Não fiquem com raiva, não guardem mágoa. Eu sei, me magoou também. Eu descobri outras coisas assim absurdas. Não contei nada de como ele faleceu. Descobri outras coisas absurdas. Vocês podem se despedir, fiquem à vontade. Quem quiser ir pra casa pode ir pra casa. Conversei com a família dele. Acabou que apaziguou tudo, ficou tudo bem. Todo mundo se despediu, todo mundo foi pro o enterro. Depois cada um foi pra sua casa. Eu aceitei o meu chifre, eu deixei pra lá, porque ele havia falecido e não tinha mais o que fazer. Ele foi um marido muito bom pra mim, ele me tratou muito bem a minha vida toda, eu fui muito feliz com ele. Caso ele tivesse, né, continuado vivo, eu ia me separar, eu ia conversar com ele, né, tudo certo. Mas ele havia falecido e não fazia sentido pra mim eu guardar a mágoa dele, eu guardar todo o homem bom que ele foi pra mim, só por conta disso. Então eu aceitei, deixei pra lá e foi isso.